grande Henrique, né? Amém. Senhor Deus e eterno Pai, eu coloco o teu servo que vai ministrar nesta noite, que a palavra que sair dos seus lábios possam adentrar nos nossos corações. Abençoa ele em nome de Cristo e que possamos no término retornar para casa com os nossos corações transbordando de alegria. Em nome de Jesus e todos digam amém. A paz do Senhor a todos, amém? Que Cristo nos una sempre mais, aleluia, glória a Deus. É uma alegria estar aqui com os irmãos, mas sem perca de tempos, eu peço que vocês abram sua Bíblia no Evangelho de Lucas, aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 5, vamos estar lendo alguns versículos, amém? Todos encontraram? Amém? Glória a Deus. Passarei a ler. Como a minha Bíblia é NVI, e alguns versículos são diferentes, eu vou estar lendo um versículo e a amada igreja ler o próximo até o versículo 11. Amém? Eu leio o ímpar e a igreja lê o par. Amém? Todos entenderam? Capítulo 5, verso 1. Amém? Certo dia, Jesus estava perto ao lago de Genezaré, e a multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. 2. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhes que afastasse um pouco da praia. Então sentou e do barco ensinava o povo. 4. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. 6. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. 10. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Podeis se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Este mês, eu olhei na escala no começo do mês. Graças a Deus. Eu consegui ver o tema. Porque quando eu vou pregar, eu nunca consigo ver o tema. Aí o Senhor me dá uma mensagem e eu trago a mensagem. Glória a Deus que é tudo ligado, né? Às vezes, eu já falei com a irmã Sandra, às vezes eu prego uma mensagem que Deus dá e estava ligado com o tema. Desta vez que eu vi o tema, fiquei muito mais preocupado em procurar, meditar na palavra de Deus. Tive mais dificuldade, porque eu tinha já a mensagem pronta para esses dias de hoje. Mas o Senhor é Ele que usa a minha vida, é Ele que faz a igreja ouvir aquilo que Ele quer que a igreja escuta. E nessa noite eu estou em obediência com o tema, em obediência ao Senhor. Amém? E creio que o Senhor vai estar falando aos nossos corações. O tema que está lá embaixo é lançando a rede. Eu não vou procurar um tema para essa mensagem, mas como eu li em cima do tema, vou estar pregando, lançando a rede. Amém, amados? Essa mensagem, essa
mensagem que Lucas ele escreveu sobre Jesus aqui é lindíssima. Estava observando esta palavra e vi que Jesus, ele é fiel naquilo que ele faz. Ele é fiel, ele surpreende as pessoas a ponto de delas ficarem perplexas. Jesus, ele andava, ele vivia pregando ali, e aqui ele começou a escolher alguns dos seus discípulos. E antes de Jesus chegar ali, ele pregou em Cafarnaum, foi expulso de Nazaré. E quando ele estava com a multidão, ele avistou, a Bíblia fala que ele avistou 2 barcos, né, na praia, de um homem chamado Simão. E quando Jesus ele avistou aqueles barcos, imediatamente ele entrou num dos barcos e fala para o teu irmão, não foi por acaso. Não foi por acaso que Jesus escolheu aqueles 2 barcos. Acabamos de ouvir uma ministração de peças, ouvimos os louvores. Nós aprendemos que o reino de Deus se constitui de pessoas. Não tem como viver o reino de Deus sozinho, não temos como servir a Deus sozinho, nós precisamos de pessoas. E Jesus, ele começa o seu ministério ensinando isso. Ele precisava de pessoas para trabalharem ao seu lado. Ele precisava de pessoas para ele ensinar, para ele continuar a tua obra aqui na terra. Então Jesus, ele se aproxima ali com um único propósito, de chamar os seus primeiros discípulos. E para fazer esse propósito, Jesus, amados, ele pede para Pedro, ele entra dentro do barco, pede para Pedro que afaste o barco um pouquinho do mar, e Pedro, ele afasta, e a Bíblia fala que Jesus, ele se assentou e começou a ensinar o povo. Ele começou a ensinar o povo. Eu gosto de meditar na palavra de Deus, eu já falei com vocês, eu gosto de imaginar a cena, eu gosto de entrar na história, eu gosto de tentar pensar o que a outra pessoa, provavelmente daquele lado, estaria pensando, né? Porque a Bíblia fala que Pedro e o Tiago, João e outros trabalharam a noite toda. Eles estavam ali pescando a noite inteira. De repente me chega um homem, somente porque é Jesus, e entra no barco e pede para que afaste aquele barco ao lado. E, amados, eu comecei a meditar, imaginar nos dias de hoje. Aqui é fácil você falar, Henrique, eu fazia da mesma forma. Lógico, você conhece a história e conhece o final. Mas se fosse nos dias de hoje, na sua empresa, você está com a empresa aberta a noite toda, não lucrou nada. Você ficou a noite inteirinha ali, não lucrou nada. Nem o cliente sequer. De repente me entra, na hora que você está limpando o ambiente, pronto, se preparando para fechar, me chega um homem, entra no ambiente e fala, olha, eu vou estar pregando aqui agora, não fecha ainda não. Aí eu pensei, mas eu não vou falar, você, o que você faria? Eu penso em mim, Henrique, o que você faria? Eu teria um certo defeito, porque meu defeito é não saber dizer não, provavelmente eu diria sim. Mas nos dias de hoje, muitas pessoas diriam não. Outras palavras, que é isso? Fiquei aqui a noite inteira, não lucrei nada, agora você quer ainda usar meu estabelecimento para ficar falando ao povo? Sai fora, nós teríamos chutado Jesus. Nós teríamos chutado aquela pessoa que estava ali. Mas Pedro não. Ele simplesmente obedeceu à voz do mestre. Ele simplesmente empurrou o barco e deixou Jesus ali. E a Bíblia fala que Jesus assentou e começou a ensinar. Se Jesus assentou é porque ele não tinha pressa nenhuma. Ele não tinha pressa nenhuma. Agora eu imagino Pedro com sono e seus amigos com sono, né? Trabalhou a noite inteira, não conseguiu nada, estava com sono, e Jesus começa a falar ao povo, começou a pregar ao povo, e se ele não estava com pressa, ele pregou bastante tempo. E a Bíblia fala que Pedro, ele estava ouvindo a mensagem do Senhor. Jesus termina a sua pregação, olha para Pedro e fala, Pedro, vamos para mais profundo, vamos lançar a rede. Versículo 4. Tendo acabado de falar, disse
a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e todos lancem a rede. Aí Simão, ele respondeu: mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque tu, quem está dizendo isto, vou lançar a rede. Olha só, amados, Pedro, ele já escuta o que Jesus pediu, mas diante daquela situação, ele começa a mostrar para Jesus a sua frustração, o seu desânimo. Ele falou: Senhor, nos esforçamos a noite inteira e não conseguimos pegar nada, mas porque tu és quem está dizendo isto, vou lançar. Eu, Henrique, imaginando eu naquele momento, mas já usou meu barco para pregar e agora quer que vamos lá e lançar a rede. Mas quem é esse Jesus? Ele é pescador? Não sei se Pedro sabia, mas ele era carpinteiro. Eu trabalho com pesca, eu entendo do assunto. Chega esse homem aí, agora manda a gente ir para o mar, que a gente ficou a noite inteira, e manda nós lançarmos a rede. Eu, Henrique, amados, não vamos ser hipócritas. Muitas vezes Jesus nos manda fazer alguma coisa e nós indagamos a Deus e falamos: não, Senhor, aqui é melhor. A gente fazemos do nosso jeito, as nossas vontades. Aí quando nós quebramos a cara, nós falamos: realmente a vontade do Senhor seria melhor nas nossas vidas. Muitas vezes agimos desta forma. Nós fazemos a nossa vontade, o Senhor fala: não é por aqui, é por aqui, e nós insistimos em fazer diferente do que Deus manda. Às vezes o Senhor usa pessoas para falar a você e você não escuta. Você fala: não, vai ser rapidinho. Eu lembro uma vez que eu estava saindo de casa, eu ia trabalhar no outro dia com a moto. Era por volta de quase meia-noite, eu ia sair para buscar uma luva na casa da minha tia, para mim ir trabalhar no dia seguinte. A minha mãe falou assim: não vai, né? Vai sem luva, né? Vai sem luva, não precisa ir, uma hora dessa. Eu falei: não, vai ser rapidinho. Aí minha irmã saiu não sei de onde, veio falar: Henrique, não vai. Tá muito tarde, não vai. Eu falei: meu Deus do céu, eu vou, é rapidinho. Amados, eu voltei só no outro dia todo quebrado. Na hora que eu estava voltando, sofri um acidente de moto, que eu fui parar primeiramente no hospital, depois na delegacia, porque eu não tinha habilitação na época. Depois cheguei em casa todo quebrado. E quando cheguei no serviço no outro dia, a gerente queria me quebrar. Eu falei: ainda bem que você está quebrado, porque você me deixou na mão. Ainda bem que você está quebrado. Amados, eu desobedeci. Deus usou a boca delas para falar: não vai. E eu falei: não, vai ser rapidinho. E fui. Mas é linda a palavra do Senhor, que Pedro ele fala sobre a tua palavra. Eu vou lançar a rede. E a Bíblia fala no Evangelho de João, capítulo 15, verso 7, diz: se a minha palavra permanecer em vós e vós em mim, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Amados, hoje Jesus, a figura de Jesus é a tua palavra. O que eu tenho que obedecer é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a fonte de vida para nós. É uma bússola para a gente vivermos a nossa vida e achar o caminho. A palavra do Senhor é tudo na nossa vida. Sem a palavra do Senhor nós estamos perdidos. Sem a palavra do Senhor lançada naquele momento, falando: vai e lance a rede, eles teriam simplesmente só gastado tempo e esforço, não teriam conseguido nada. Mas pela a palavra do Senhor, eles lançaram a rede. Aleluia. Olhe para o irmão do seu lado e fala: lança a rede. Obedeça a palavra do Senhor. Glória a Deus. Como diz no versículo 6 e 5 diz: quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros, no outro barco, para que viessem ajudá-los.
E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Aleluia. Depois que eles obedeceram a palavra do Senhor, eles viram o milagre de Deus nas suas vidas. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, há milagre nas nossas vidas, há milagre de transformação, há milagre de cura, há milagre de restauração, há milagre do Senhor nas nossas vidas. Aleluia. Amados, creia somente. O mesmo acontece conosco quando Jesus ele entra no barco na nossa vida. A abundância vem, o suprimento vem. Amados, Pedro estava triste pela noite anterior. Ele não imaginava o milagre que ele ia viver. E tudo isso porque ele creu na palavra de Deus. Ele creu na palavra de Deus. E assim é nas nossas vidas também. Quando Jesus ele entra, passamos a viver do melhor de Deus. A provisão vem porque Ele cuida de nós. Pedro simplesmente emprestou o seu barco, mas quando nós emprestamos o coração para Jesus, Ele entra, transforma, restaura, cura, liberta. Ele liberta nossas vidas. Xerecanta labasta. Oh, aleluia! Quando nós emprestamos o nosso coração, a nossa vida a Jesus, algo novo acontece. Algo novo acontece, irmãos, e não pense que é para pior, não, é para melhor. Como a irmã disse na ministração, luta tem, guerra tem, mas Ele se faz presente nas nossas vidas, Ele nos ajuda em todos os momentos. Aleluia, glória a Deus. Agora eles estavam felizes, chamou outro barco. A multidão de peixes que eles tinham arrecadado ali, pescado ali, era imensa, que a ponto de quase os barcos se afundarem. E quando eles chegaram à praia, eu começo a imaginar, lembra que eu falei? Se imagine se eu na minha empresa, obedeci a voz do Senhor. De repente tudo começa a fluir. Eu começo a ser abençoado de uma tal maneira, que eu olho para Jesus e falo, Senhor, continua, vem aqui todos os dias, não só à noite não, permanece aqui conosco. Amados, se é na minha empresa que acontece uma coisa dessa, um milagre desse, porque aquilo ali, os peixes faziam parte do seu sustento, fazia parte dos seus mantimentos, fazia parte do seu custo, do seu viver. Eles precisavam daqueles peixes para simplesmente alimentar a sua casa, para vender e viver daquilo. Digamos, era a fonte de lucro deles. Digamos, ele vivia e trabalhava daquilo. Agora eles estavam em abundância. Eu vivo e trabalho. Se agora eu recebo uma abundância dessa, sabe qual vai ser meu testemunho? Amanhã eu tinha uma empresa, depois eu tenho 2, 3, eu tinha um carro, agora tenho 4, 5. Esse é o testemunho de hoje. Ficado pensativo, né? É aqui que eu queria chegar. Quando Pedro chegou à praia, quando Simão Pedro viu isso, a Bíblia disse que ele prostrou. Ele prostrou aos pés de Jesus e ele disse, afasta-se de mim. Espera aí. Pedro vivia daquilo. Pedro estava buscando peixe. Conseguiu uma multidão de peixe. Quando chega à praia, simplesmente, em vez dele falar para Jesus permanecer, para ele lucrar mais, ele fala, afasta-se de mim. Pedro reconheceu a santidade do Senhor. E quando nós reconhecemos a santidade do Senhor, quando nós temos um encontro com essa santidade do Senhor e reconhecemos quão santo Ele é, nós começamos a olhar para dentro de nós e conseguimos ver as nossas imperfeições, as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas negligências. E quando nós percebemos isso, nós queremos o que? Nos afastar da santidade de Deus. Ele é muito santo e eu sou pecador, afasta-se de mim. A atitude de Pedro foi diferente. A atitude de Pedro não foi, permaneça aqui conosco que nós vamos lucrar, não. A atitude de Pedro foi, afasta-se de mim, tu és santo.
Eu não, eu sou pecador, eu sou falho. Oh, glória a Deus por isso, porque quando nós temos um encontro com a santidade do Senhor, nós percebemos as nossas falhas, nós percebemos os nossos erros, e nós nos aproximamos mais, Jesus, nós queremos nos aproximar mais. Eu quero ser perfeito, eu quero ser diferente, eu quero ser restaurado, eu quero ter uma nova vida, aleluia. Mas para isso preciso reconhecer a santidade do Senhor. Aleluia. Oh, alabasturi canterebas. Muitas vezes viemos ao culto, mas não reconhecemos a santidade do Senhor. Muitas vezes viemos ao culto, mas não reconhecemos a santidade do Senhor. O Senhor requer mais de nós. E muitas vezes não reconhecemos, e por não reconhecer nós continuamos muitas vezes distante do Senhor. Chegamos aqui, ficamos e saímos do mesmo jeito. O Senhor quer mais de ti, Ele quer que você se aproxima, Ele quer usar a tua vida, Ele quer transformar a tua vida, mas para isso precisamos reconhecer a santidade dEle, e ver as nossas falhas, e ver o que precisa ser mudado em nós. Aleluia, glória a Deus. Pedro naquele instante ele viu a santidade de Deus e temeu. Ele sabia que era pecador, porém Jesus ele tinha preparado tudo isso. Jesus ele tinha preparado tudo isso. Pedro não sabia, mas Jesus já sabia. Quando ele foi ao encontro dele, ele sabia de todos esses momentos. Amados, quando Jesus ele se aproxima de nós, Ele sabe o que Ele pode fazer em nossas vidas. Nós não sabemos, mas quando cremos e entregamos as nossas vidas a Ele, somos transformados. Aleluia, glória a Deus. E Jesus escolheu Pedro e seus amigos não porque eles eram perfeitos, muito pelo contrário, vemos pela palavra de Deus que eles precisavam caminhar com Jesus. Aleluia. Não iria ser fácil, ia ser difícil, porém, quando Jesus se faz presente em nossas vidas, aleluia, tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Quando Pedro disse aquilo, Jesus ele falou para Pedro, olha, aleluia. Versículo 10, parte B, não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de homens. Não tenha medo. De agora em diante você vai ser pescador de homens. Aleluia, glória a Deus. Mas não é no passe de mágica. Não é num passe de mágica. Essa história é linda, é maravilhosa. Mas o tema é lançar a rede. Pedro lançou a rede no mar e conseguiu muitos peixes. Mas agora Jesus diz, agora em diante você vai ser pescador de homens. Andar com Jesus não é fácil, muitas vezes vai ser difícil. Mas é bom que Ele se faz presente em nossas vidas. E eu começo a olhar, eu começo a olhar a vida de Pedro. Camarada que era um camarada difícil de se lidar, é um camarada temperamental. Aí a Bíblia fala, o Jesus fala para ele, agora você vai ser pescador de homens. Mas como assim vai ser fácil? Não, amados. Pedro tinha que ter um discipulado. Pedro tinha que sentar para aprender. Pedro tinha algumas imperfeições, que eu vou até mesmo lembrar algumas delas, né? Pedro, algumas vezes, uma vez ele teve uma sensibilidade, Dovaniano, que Jesus, né, o admirou, porque Jesus falou, olha Pedro, isso não vem de vós, é o próprio Pai que revelou a ti, né? Quando Jesus pergunta aos seus discípulos, mas o que o povo estão dizendo, quem é o Filho do Homem? Aí uns dizem, falam que você é o João Batista, fala que você é Elias. E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia, tu és o Cristo, o Filho de Deus.
Como eu disse, Pedro tinha algumas imperfeições, e você vai parar, pô, Henrique, eu quero lançar da rede, eu quero servir ao Senhor, mas eu não sou perfeito, eu preciso largar a bebida, eu preciso largar o cigarro, eu preciso parar de falar palavrão, tem muitas coisas que eu preciso largar antes de começar a servir a Jesus. Amados, temos que sentar para aprender com Jesus. Temos imperfeições? Temos. Mas Pedro mostrou que teve sensibilidade espiritual, mas teve um momento que Jesus ele teve que repreender Pedro, porque Pedro não vigiava. Jesus estava falando que era necessário que ele padecesse, que o Filho do Homem padecesse, que o Filho do Homem morresse, que o Filho do Homem fosse lançado numa cruz, para que a humanidade fosse salva. E Pedro falou: não, Senhor, não diga isso, não, o Senhor não pode morrer, o Senhor tem que reinar. Jesus disse: arreda-te de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, e sim nas coisas do homem. Amados, versículo 16. Versículo 16, Pedro ele teve uma sensibilidade espiritual. E ouviu a voz de Deus e falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus. No versículo 23 do mesmo capítulo, Jesus fala para ele: arreda, Satanás. Não pensais nas coisas do alto, mas sim nas coisas do homem. Pouco tempo, né, Dovaniel? O camarada teve uma revelação de Deus, de repente deixou ser usado por Satanás. Muitas vezes acontece isso conosco. Ministração do teatro. Senhor, a mesma boca que louva, muitas vezes é a boca que amaldiçoa o seu irmão. Tem horas que nós deixamos ser usado por Deus, mas tem hora que nós deixamos a carne reinar dentro de nós. Pedro precisava ser tratado, nós também. Aleluia, glória a Deus. Teve um momento que Pedro ele foi espontâneo com Jesus. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele disse algo que não era para ser dito. Antes, quando Jesus começou a lavar os pés dos discípulos, ele falou: Pedro, vem cá, preciso lavar os seus pés. Pedro falou: o quê? Meus pés? Nada. Andavam de sandália naquele lugar sujo. Falou: o quê? Camarada é santo, vai lavar os meus pés? Não, jamais. Pedro, aquele que eu não lavar os pés não terá parte comigo. Então, Senhor, não lava só os pés, lava o corpo, lava a cabeça, lava tudo. Pedro era espontâneo com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes ele usou também a sua autossuficiência. Que é isso, Henrique? Mateus 26, do 31 ao 35, fala assim, ele disse: então Jesus disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão. Pedro levantou a voz: que é isso, Senhor? Ainda que todos aqui te abandonem, eu não vou te abandonar. Ele falou: Senhor, Pedro, ainda essa noite todos vão me abandonar. Não, Senhor, eu não vou te abandonar. Pedro, mas está escrito, está escrito, todos vão me abandonar. Antes que o galo cante, por 3 vezes nessa noite, você me negará. Pedro falou que não, com a sua autossuficiência, mas ele foi covarde. A Bíblia fala em Mateus capítulo 26, do 69 ao 74, você está lendo: Pedro estava sentado no pátio, e uma criada aproximou-se dele e disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Versículo 71, depois saindo a direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez: não conheço este homem. 73, pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um dele, o seu modo de falar te denuncia. Aí ele começou a amaldiçoar e jurar: não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. Imediatamente o galo cantou. Pedro foi covarde. Pedro negou a Jesus. Você nega Jesus? Não me responda, mas pensa com você mesmo. Tem momentos que nós negamos a Jesus.
Quando nós fazemos a nossa vontade e deixamos de fazer a dele, nós negamos a Jesus. Muitas vezes, eu falo de Pedro aqui, Pedro negou com palavras, né? Muitas vezes nós negamos a atitude de Jesus com as nossas atitudes. Nós negamos. Sabe o que eu vejo mais lindo nessa parte? A sua maneira de falar te denuncia que você é um deles. Aleluia, glória a Deus. A tua maneira de falar está te denunciando que você é servo de Cristo. A tua maneira de andar te denuncia que você é servo de Cristo. Aleluia. Mesmo quando você faz coisa errada e você é repreendido, glória a Deus por isso, porque a Bíblia fala que Pedro chorou amargamente quando ele reconheceu que estava errado. Ele reconheceu que estava errado. Ele chorou amargamente. Amados, Pedro, Tiago, João, são homens comuns como nós. Jesus usou a vida deles para estar lançando a rede a toda a humanidade, a ser pescadores de homens, de almas. Todos nós que estamos aqui fomos pescados, aleluia, glória a Deus, o Evangelho me alcançou, te alcançou, aleluia, glória a Deus, nós tivemos a nossa vida transformada, mas o Senhor ainda quer mais. O Senhor quer mais, ainda tem vidas que estão sendo perecendo. O Senhor fala para você nessa noite, lança a rede. Mas não é de qualquer maneira, senta para aprender. Tenha um discipulado, tenha um tempo com Jesus. Procura ter intimidade com Ele, ainda que nessa nossa caminhada nós venhamos a errar, mas Ele, a palavra dEle diz que Ele é fiel, e o sangue dEle nos purifica de todo o pecado, quando nós reconhecemos os nossos erros, aleluia, glória a Deus. Pedro teve algumas dificuldades na caminhada com Jesus, teve um momento que Pedro ele foi até mesmo agressivo. A Bíblia fala que quando Judas estava vindo com os soldados para prender Jesus, a Bíblia fala que quando os soldados chegaram para prender Jesus, Pedro lançou a espada e cortou a orelha de Malco. Ele foi agressivo, mas até ali o Senhor o ensinou: Pedro, guarda a espada, com essa espada se fere, com ela também será ferido. Jesus vem e faz um milagre na orelha. Amados, qual foi o ensinamento de Jesus ali? Só com essa palavra, Pedro, guarda a espada. Que Jesus estava falando, Pedro, não é mais com essa espada, é com essa espada, é a palavra de Deus que nós vamos usar a partir de agora. É essa espada. Não é a espada que mata, mas é a espada que cura. Não é a espada que mata, mas é a espada que restaura. Não é a espada que mata, mas é a espada que dá vida. Aleluia. É essa a espada. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Terminando, amados, esse estudo bíblico, com Jesus dizendo a Simão Pedro, ele seria pescador de homem. Jesus é tão sábio que usou uma palavra para Pedro, pescador. O que Pedro era? O que Pedro amava fazer? Jesus falou, agora você vai ser pescador, você não vai mudar a tua função, vai ser a mesma, só vai mudar o tipo de peixe. Agora vai ser ser humano. Usou uma palavra que Pedro amava. Aleluia, glória a Deus. E Pedro, é aquela palavra, para aquele momento, provavelmente deve ter enchido o coração de Pedro. Eu vou continuar fazendo o que eu fazia antes, mas agora, diferente, eu vou pescar almas para o reino de Deus. Ele ainda não sabia como seria aquilo, mas Pedro, a Bíblia fala que eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram. Amados, creia em Jesus, Ele te ama. E Ele tem uma obra maravilhosa na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Ele quer viver uma história contigo. Ele não quer somente um momento. As pessoas muitas vezes se apegam ao milagre que Deus fez e esquece dele. Jesus mostrou um milagre para Pedro. Pedro largou o milagre e ficou com Jesus. Ele largou o milagre para trás e ficou com Jesus e foi seguir Jesus.
Amém? As nossas vidas, amados, ela foi escrita pelo dedo de Deus. Tá certo que a porta é estreita, sim, porém recompensa é muito grande. A recompensa é muito grande. Diga sim para Jesus, entrega a sua vida a Ele e começa a segui-lo e você vai ver as coisas maravilhosas que Deus Ele vai fazer na tua vida. Aleluia. Pedro seguiu Jesus até aquele ponto ali que ele largou e saiu correndo. Mas a Bíblia fala que Jesus ele veio e ficou mais 40 dias aqui na terra, ensinando a ele. Ensinando. E Pedro, amados, olha só como é maravilhoso. Lembra que Jesus disse que Pedro iria negar por 3 vezes? Agora Jesus ele veio restaurar Pedro. Porque quando Jesus ressuscitou e foi buscar os seus discípulos, Pedro tinha voltado a pescar. Ele voltou a fazer o que fazia, mas não com homem, mas com peixe. E quando Jesus ressuscitou, chegou a seus discípulos, mandou que chamasse Pedro, para que trazesse Pedro. E foram, chamaram Pedro, e Pedro veio. E Jesus tem um diálogo do Variano com Jesus. No Evangelho de João, capítulo 21, versículo 7. Ele fala assim, ele fala para Pedro, deixa eu lá ler, João 21. Glória a Deus. É 21, versículo 15, amém, amados? Todos encontraram? Amém? Passaria ali por causa do tempo. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Amados, faça como Pedro, ande com Jesus sobre as águas. Ande com Jesus sobre as dificuldades e não tenha medo. E quando o vento vier soprar, Jesus irá segurar na tua mão e te dar vitória. Faça como Pedro, que ama a Jesus. Você pode ter caído, você pode ter fracassado, porém se arrepender, corra para Jesus. Ele não desistiu de você. Ele quer continuar numa nova história na tua vida. Ele quer continuar ao teu lado. Corra para Jesus. Você pode ter falhado e você pode estar fraco, mas Jesus ele é forte, ele é poderoso, ele é contigo na batalha. Com Jesus você pode vencer. Ele se faz presente na tua vida. Aleluia, glória a Deus. A vida com Jesus é dinâmica, com muitos desafios à frente. Andar com Jesus é viver uma vida de transformação contínua. É contínua, não é simplesmente aceitei Jesus e estou transformado. Não, você tem que viver com Jesus. É uma vida contínua de transformação. Todo dia nós somos transformados a uma nova criatura, a uma nova imagem, porque quando nós fomos resgatados daqui fomos arrebatados daqui para a terra, nós vamos estar numa nova Jerusalém e o nosso corpo será transformado. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E viver com Jesus, nós vamos andar caminhando de fé em fé, de glória em glória, deixando o velho homem para trás, amados, pegando a cruz de Cristo. Está certo que a porta é estreita, mas o caminho é apertado, mas a porta é Jesus. Eu sou a porta, quem entrar por mim terá passagem. Ele disse isso no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Jesus é a porta, aleluia. Aquele que entra por ele encontra passagem, aleluia, glória a Deus. Vamos lançar a rede, mas lembrando que para lançar a rede nós temos que se aproximar de Jesus, temos que ter intimidade com Jesus, temos que ter um discipulado, temos que deixar ser ensinados, aleluia, para quando nós deixarmos ser usados por Jesus, aleluia, na primeira pregação, na primeira vez que Jesus for usado, muitas vidas venham a ser transformadas. A Bíblia fala em Atos capítulo 2, que quando
Pedro começou, com a descida do Espírito Santo, Pedro começou a pregar. A Bíblia diz que na primeira pregação dele, aleluia, foi mais de 3.000 almas para o Senhor, aleluia, glória a Deus. Aquele homem que era difícil de se lidar, foi tratado por Jesus, mas na tua primeira pregação, mais de 3.000 almas se converteu. Mais de 3.000 almas foi transformada, aleluia, glória a Deus. É lindo ver novamente a continuação da vida de Pedro, porque ele e João não simplesmente ficaram parados num canto, não. A Bíblia fala que por volta de 3 horas eles foram orar no templo Formosa, e a Bíblia fala que ali havia um homem que era aleijado, era mendigo, estava pedindo uma esmola, e o mendigo ele estende a mão para Pedro e para João e fala: me dê uma esmola. Pedro fala: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Talvez se eu tivesse ficado com aquela multidão de peixe, eu teria pelo menos o ouro e a prata, mas eu não tenho mais. Agora, mas o que eu tenho eu vou te dar, em nome de Jesus. Levanta e anda. A Bíblia fala que aquele homem levantou, entrou no templo, glorificando e exaltando o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. A vida de Pedro foi transformada, e pode ser assim conosco também, amado. A nossa vida pode ser transformada, mas vai levar tempo, pode levar um tempo, mas com Jesus nos ensinando através da tua palavra, amados, aleluia, vamos conseguir o nosso alvo. E qual é o nosso alvo? É conquistar, restaurar pessoas para o reino de Deus, aleluia, glória a Deus. Pedro virou uma fiel testemunha do Evangelho, aleluia. Ele virou uma fiel testemunha do Evangelho. A Bíblia diz que em Atos capítulo 4, no versículo 13, quando ele estava sendo interrogado, e quando os fariseus, eles olham para ele e dizem assim, ó, vendo a coragem de Pedro e João, percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Perceberam que eles eram homens sem instrução, iletrados. Olha só, já ouviu o milagre de pessoas que não sabem ler? De repente Deus ensina a ler a Bíblia. Eu já ouvi. Pessoas que não sabem ler, mas Jesus ensina a ler a palavra de Deus. Pedro virou uma fiel testemunha. Pedro teve um momento que Pedro precisou ser exortador. Ele exortou. Quando Ananias e Safira pecou, Pedro o exortou. Não mentisse somente para mim, tu mentisse para o Espírito Santo de Deus. Pedro virou um exortador. O que eu quero dizer, amados, que a vida de Pedro foi transformada, caminhando com Jesus. Ele virou uma nova pessoa, e ele deixou ser usado pelo Espírito Santo de Deus, e ele virou pescador de alma, e ele começou a lançar a rede. Fala para o teu irmão: lança a rede. Deixa Jesus te usar. Amém, amados? Estamos em cima do tempo. Amém? Vou estar fazendo uma oração, aleluia, mas que essa palavra venha ter falado do seu coração, amém? Falou grandemente ao meu coração. Eu estava preocupado, mas eu fui alimentado, aleluia, glória a Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por ter nos ensinado nessa noite. Pai, tu sabes que sem ti nada somos, precisamos de ti, papai. Pai, a área que nós estivermos precisando, Senhor, de ser ensinado por Ti, a área que nós estivermos precisando ser tratado, Pai, venha nos tratar, Pai. Ó Deus, venha nos lapidar, Papai. Ó Deus, é em nome do Senhor Jesus. A Tua palavra diz que o Senhor nos transforma em uma nova criatura, Papai. A ponto, Pai querido, Pai amado, de Paulo, ele dizer: não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vivo em mim. A vida que vivo na carne, não vivo por mim mesmo, mas vivo pelo o Filho de Deus. Aleluia. Pai, venha nos transformar, papai. Que as pessoas elas venham olhar, não venham olhar simplesmente o Henrique, mas elas venham ver o Espírito Santo de Deus, venham ver a tua glória em mim. Que a minha maneira de falar, que a minha maneira de agir venha denunciar, Pai, que eu sou um servo do Senhor, que eu sou uma criatura nova, papai. Tinha imperfeições, mas eu fui tratado, papai. Eu estou sendo tratado, papai, dia após dia. Aleluia, glória a Deus. Amados, não poderia terminar essa mensagem antes de terminar
antes de fazer uma pergunta. Eu não sei se você já é servo, se você não serve para Jesus, se você é servo de Deus, se não serve. Amados, aquele que ainda não recebeu Jesus no teu coração, se quiser recebê-lo aqui nessa noite, aleluia, ele se faz presente. Ele se faz presente, aleluia. Aquele que está afastado do caminho do Senhor, lembre-se, você errou, você pecou, aleluia, mas o sangue dele nos purifica de todo o pecado, aleluia. Jesus, ele pode purificar o teu pecado nesta noite, aleluia, glória a Deus, amém? Glória a Deus, que Cristo continua te abençoando, aleluia, te guiando, guardando a tua vida, porque Ele tem um plano na vida de cada um de vocês, amém? Lembre-se quando Ele entrou no barco de Pedro, não foi por acaso. Sabe por que você está aqui nessa noite? Não é por acaso. Fique sobre os seus pés, Fica igreja, em nome de Jesus. Não podia entender que você ia me querer. Sou a rede ao mar e querendo me pegar e com meu coração hoje eu estou aqui. Pois você me escolheu. Agora posso entender e o mesmo eu vou fazer. Vou lançar a minha rede ao mar. Vou lançar a minha rede ao mar. Muitas almas também que eu não poderei contar, almas como as areias do mar. Vou lançar a minha rede ao mar. Muitas almas também vou ganhar, tantas que eu não poderei contar, almas como as areias do mar. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Diga isso ao seu irmão. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Vou lançar a minha rede ao mar. Muitas almas também vou ganhar,
lançar, igreja. Vou lançar. Vou lançar. Almas como as areias do mar. Vou lançar a minha rede ao mar. Muitas almas também vou ganhar. Tantas que eu não poderei contar. Almas como as areias do mar. 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 Almas como as areias do mar.